Pois é, hoje é mesmo isso. Vamos falar sobre os Lusíadas de Luís de Camões. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de Os Lusíadas de Luís de Camões. Se bem se recordam, eu recebi este livro da Gradiva há 2 semanas, 3 semanas, e fiquei logo muito entusiasmada porque tinha um prefácio da Isabel Soares e era uma edição anotada e comentada por António José Saraiva. Tinha ainda por cima uns desenhos muito interessantes dos cantos que eu quero começar por vos mostrar exatamente esses desenhos que aparecem aqui para nos dar a indicação dos diferentes cantos dos Lusíadas. Ora, como vocês sabem, esta divisão em cantos dos Lusíadas é algo fictício, não é? Os Lusíadas, a primeira edição, não tem esta divisão. A primeira edição é um texto corrido, uma narrativa épica corrida que nós podemos acompanhar. Bom, porquê é que eu trago os Lusíadas? Porque os Lusíadas é uma obra icónica portuguesa. É um clássico. E vocês dir-me-ão assim, mas tu não falas muito de clássicos. É verdade. Eu não falo muito de clássicos porque eu estudei os clássicos na faculdade e, portanto, neste momento da minha vida, eu não me canso de dizer isto, eu estou a ler aquilo que me apetece, porque há tanto livro engraçado para ler que uma releitura, a mim, às vezes, parece-me tempo perdido, desculpa. O que é que me entusiasmou nesta edição? Bom, primeiro, este é um texto que eu leciono na escola e, portanto, é um texto que eu leciono há 40 anos e, sobre esse ponto de vista, é um texto que eu conheço, pelo menos aquelas estrofes que são obrigatórias para o ensino, quer no 9º ano, quer no 10º, é um texto que eu conheço relativamente bem. Depois eu tive uma disciplina de opção chamada Estudos Camonianos, com uma professora fantástica, que infelizmente já não está entre nós, e que me ensinou muito sobre o prazer que é ler os Lusíadas. Os Lusíadas é uma obra que tem tudo aquilo que vocês possam querer e que vocês possam pensar. E vocês dir-me-ão, tem romance? Claro que tem. Então, o episódio de Inês de Castro, A Ilha dos Amores, querem mais romance do que isso? Eu quase diria que tem romance hot no que a Ilha dos Amores diz respeito. Tem fantasia? Claro que tem. Tem os deuses pagãos, os deuses da Grécia Antiga, que no fundo acabam por ter um papel relevante no destino que os portugueses vão ter, no que à sua viagem, que é a viagem, como vocês sabem, da descoberta do caminho marítimo para a Índia diz respeito. Depois dir-me-ão, tem aventura? Claro que tem. A Tempestade é um episódio muito importante sobre a aventura. A chegada dos portugueses à Índia é uma aventura, porque eles não são assim tão bem recebidos como aquilo que era expectável. A própria chegada a Lisboa é uma chegada que o Camões diz que nenhum daqueles navegadores merecia algo mais ilustrativo e mereceria algo mais ilustrativo e mais, se quiserem, uma recepção mais virtuosa por parte do rei. O que podemos também ver que há aqui um jogo de poder que se faz e que não é uma novidade e que se prolonga, na verdade, até aos dias de hoje. Temos também aqui depois as reflexões do poeta, o caráter, o olhar crítico do Camões. Temos aqui este Camões que, apesar de enaltecer a pátria o tempo todo, lhe reconhece os defeitos, lhe reconhece o valor do dinheiro e a importância que o dinheiro tem, reconhece que não se valoriza a arte, nomeadamente a escrita. Eu quase que diria que querem coisa mais atual do que isto.
e que acaba por nos dar também esse olhar de crítica que é tão necessária, porque é uma crítica construtiva, é uma crítica onde ele se justifica e justifica as suas críticas. Temos temos a Formosíssima Maria, que acaba por ser, se quiserem, uma saga familiar, porque aqui tem muito a ver com a relação entre ela e o pai, portanto, aquilo que ela pede ao pai, e isso é muito interessante. Como veem, os Lusíadas são um texto que acaba por abarcar vários géneros literários num só. Tem a escrita do Camões, tem esta escrita melodiosa, esta escrita em verso, esta narrativa em verso, porque os Lusíadas são uma narração, contam-nos uma história, dão-nos aqueles heróis, dão-nos as provas que eles têm que superar para alcançar o seu objetivo, dão-nos as suas recompensas também. Portanto, é uma narrativa muito interessante, escrita em verso e que acaba por ter essa dimensão fantástica. Esta tem a vantagem de, ao lado, ter a explicação estrofe por estrofe dada pelo António José Saraiva e comentada. Por exemplo, deixem-vos dar um exemplo. Logo a primeira estrofe, toda a gente conhece, não é? Aquelas armas e os barões assinalados do Ocidental Praia, Lusitana, etc. Ele diz assim: o poeta anuncia o seu tema, vai cantar os guerreiros, saem de Portugal por mares desconhecidos. Passaram além do extremo limite das terras, mostrando coragem mais do que humana nas guerras e perigos, e fundaram em países longínquos o reino novo, que os seus feitos de armas tornaram ilustre, e também os gloriosos reis que estenderam no mundo a fé cristã e o Império Português, guerreando as nações infiéis da África e da Ásia, e ainda os heróis que pelas suas ações alcançaram a imortalidade da fama. Bom, mas se formos para a estrofe 2, ele já nos explica que aqui as viciosas terras são as terras dos infiéis não cristãs, e este verso encadeia-se da seguinte forma: a fé com o império nas terras viciosas, ou seja, ele acaba por nos indicar que as sílabas estão lá todas, porque uma das coisas que nós temos que nos lembrar é que não se lia como se lê hoje, na altura do Camões. A forma de ler e a própria grafia das palavras era diferente, e portanto, sobre esse ponto de vista, a leitura também tinha que ser diferente. Bom, como vocês sabem, eu estava muito curiosa com o prefácio da doutora Isabel Soares, e ela diz assim: é urgente ler e fomentar a leitura nos jovens. Ler poesia, prosa, teatro, ensaio, crítica, motivá-los para a literatura e a cultura, dar-lhes o gosto do saber e do conhecimento, habituá-los a pensar por si próprios. Procurar que eles se interessem pela história, pela filosofia, pelas artes, pela música, pela linguística, pela economia e pela política. Porque só sendo cidadãos cultos e preparados podem mudar o mundo e resistir ao extremismo, ao populismo, ao racismo e à xenofobia que graçam um pouco por toda a Europa e o mundo. Camões e os Lusíadas continuam hoje, como ontem, a ser alvo do estudo nas escolas portuguesas, o que revela bem a sua importância e mérito literário. As figuras maiores da nossa cultura, como Luís António Verney, Teófilo Braga, Jorge de Sena, Eduardo Lourenço, António José Saraiva e agora Frederico Lourenço, escreveram todos sobre Camões e a importância da sua obra imbuída do espírito humanista e universalista. E é isto que eu hoje vos quero chamar a atenção e por isso trazer-vos os Lusíadas. O Lusíadas é uma obra atual. É uma obra que se lê. Não é uma obra fácil, não será para todos, mas é uma obra que, com as notas do António José Saraiva, pode ser lida por todos, pode ser compreendida por todos e pode ser uma forma de entrar nos clássicos, nos nossos clássicos, que são, no fundo, os antecessores dos nossos escritores contemporâneos. E não há escritor sem haver leitor. E, portanto, em algum momento, os nossos escritores de hoje tiveram que ler os nossos escritores de ontem.
esta é uma obra que pode mudar a forma como vocês veem os Lusíadas e pode mudar também a forma como compreendem esta obra, que não é mais do que a maravilha da literatura. E para finalizar, deixem que vos lembre um episódio que ainda não falei. O episódio do Adamastor. O Adamastor é aquele monstro que está ali a tomar conta do Cabo da Boa Esperança e que não quer que os portugueses passem. É horrendo, horrível. Mas a verdade também é que este monstro é alguém que tem o coração dilacerado por um amor não compreendido, por um amor não correspondido, por um amor que acabou por o tornar no monstro que ele se nos apresenta. Mas será que no seu íntimo ele é monstro? Querem coisa melhor que um monstro apaixonado e com amor não correspondido? Pois é, está cá tudo. E é por isso que eu gosto muito desta obra, e é por isso que eu gosto muito de lecionar esta obra, e é por isso que eu espero que com esta edição, que eu espero que com esta explicação vocês possam olhar para os Lusíadas de Luís de Camões de outra forma. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre os Lusíadas de Luís de Camões. Digam-me se vão ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Deem uma chance ao nosso Camões. Tchau! Até ao próximo vídeo!